Estamos aqui com João Gabriel Santana de Lima, da revista Época. João Gabriel, boa tarde para você. Boa tarde, Tânia, tudo bom? Tudo bem. Bom, a edição da Época dessa semana destaca a Operação Lava Jato, a Época que analisou os documentos que foram apresentados pelos executivos da Odebrecht. Os vídeos dos executivos impactaram a todos nós, né? A facilidade, a tranquilidade com que se fala das tramóias, do pagamento de propina. Inclusive tendo o nome ali de setor de operações estruturadas, né? Você tem um departamento da propina dentro do Odebrecht. Os vídeos foram muito chocantes, né? O Brasil inteiro ficou extremamente chocado exatamente com isso que você falou, que é a naturalidade, né? Uhum. Mas aí passado um pouco esse choque dos vídeos, o que a gente se perguntou lá na redação foi, bom, ok, a gente tem nos vídeos há acusações, mas e as provas que foram apresentadas? Essas provas documentais, que são planilhas, que são comprovantes de depósitos em contas secretas no exterior, que são registros de encontros clandestinos entre políticos e executivos da Odebrecht, essas provas elas não tinham sido ainda analisadas. Aí a gente fez um trabalho bastante grande, coordenado e com a redação final aqui na revista, pelo redator-chefe Diego Scosteg, que analisa essas provas, inclusive no sentido de determinar a consistência dessas provas. O que é a consistência dessas provas? A consistência dessas provas é mostrar o quanto cada documento confirma ou não o que o executivo disse no vídeo, né? Então, quando o executivo está falando que houve recebimento do dinheiro, a prova tem que comprovar que houve recebimento de dinheiro. Quando o executivo diz que esse dinheiro veio com uma troca de favor, a prova tem que mostrar que aquilo foi uma troca de favor. E aí a gente analisou em 3 grupos, né? Ministros do governo, na verdade são 4 grupos, ministros do governo, políticos do PMDB, políticos do PT e políticos do PSDB, pegando os 3 grandes partidos. E é muito interessante analisar como a maioria dos depoimentos, eles realmente estão escudados em provas importantes. Eu destacaria também, além disso, a ferramenta que a equipe de digital da Época, coordenada pelo Alexandre Lucas, o diretor de arte multiplataforma, criou para a gente checar isso e visualizar isso no digital. Quem tiver com o celular aí na mão, pode entrar no site da Época, ele vai ver toda essa avaliação em fichas, né? O cara pode procurar por um político e ver as fichas. A gente fez isso agora no digital, essa ferramenta ela já tinha sido desenvolvida 2 semanas atrás, que eu até tive aí na CBN, foi na semana que houve os vídeos, a gente fez também uma ficha de tudo que foi denunciado, de todos os políticos lá. Eram 107 políticos na ocasião, quase todos na verdade, alguns a gente deixou de fora. E aqui a gente está usando a mesma ferramenta para examinar a consistência das provas. Então é o jornalismo digital, né? Você entra no teu celular, você é cidadão, e você pode procurar ali o político no qual você votou, ou um político que você admira, ou que você suspeita que ele tenha feito alguma coisa, e tem lá quais são as provas contra ele e a consistência dessas provas. E é importante mesmo isso, porque você individualiza, porque senão cai tudo num bolo só de denúncias, e na verdade tem gradações, dependendo do político, né? Isso é muito importante, né? Porque a Operação Lava Jato é uma coisa muito importante no país, porque pela primeira vez a democracia brasileira ela está punindo políticos e empresários corruptos, né? Vários deles presos, inclusive. Agora, isso não pode resultar numa desmoralização da política e dos partidos, né? Os congressistas que estão lá, eles são representantes do povo brasileiro, eles foram eleitos pelo povo brasileiro, seria infantilizar o povo brasileiro, tirar de nós, povo brasileiro, a responsabilidade pelos políticos que estão lá. E realmente a Operação Lava Jato, ela atinge sim as principais lideranças, ou algumas das principais lideranças, mas não são todas as lideranças e nem são todos os políticos. Então é muito importante, até porque nas próximas eleições a gente vai ter uma grande chance de fazer uma grande renovação no Congresso, na política e tal, motivada até pela Lava Jato. É muito importante para a gente, como eleitor e como cidadão, saber como os políticos nos quais nós votamos estão se comportando. E eu acho que esse tipo de ferramenta para a cidadania é o que a gente quer ter no digital da Época. Bom, a Odebrecht tem lá a planilha, né, do tal do Departamento das Propinas, com os nomes dos políticos. Mas, de qualquer forma, é uma planilha feita pela própria Odebrecht. Ela funciona como um elemento de prova, João Gabriel?
Sim, ela funciona como elemento de prova associada a outras coisas, né? Quer dizer, a planilha é um tipo de prova, o comprovante de depósito em conta é um outro tipo de prova que se acrescenta e os depoimentos são provas testemunhais. E esses comprovantes, eles de fato existem em larga escala? Sim, a gente tem vários deles, tem várias coisas aqui publicadas no nosso quadro de evidências. Não são só comprovantes, tem também e-mails internos do Odebrecht, tem também registros desses encontros com políticos, tem também registros de contas de telefone entre os executivos da Odebrecht e os políticos. São várias coisas. Agora, é muito importante destacar que a reportagem da época, a reportagem coordenada pelo Diego, a gente não julga nenhum político, né? A gente simplesmente mostra as provas e analisa a consistência das provas. Cabe julgar o quanto esses políticos cometeram crimes ou não, cotejando essas provas com depoimentos e outras coisas, aos juízes. A gente vai ter agora um ano inteiro ou mais de um grande julgamento público aí, de um grande processo, quer dizer, um julgamento do juiz, mas que vai ser, obviamente, porque são políticos, porque são pessoas públicas, vai ser extremamente noticiado, né? Então, quem vai dizer se os políticos são culpados ou não é a justiça. E a gente está esperando que se faça essa justiça. Claro, e vocês fizeram esse trabalho minucioso de expor, né, o que há de elementos ali que podem ser considerados provas pela justiça. E tem até, interessante, a Odebrecht comprou um banco na Suíça. Pois é. Não, existem várias histórias e que ainda vão aparecer e que vão ter a ver, inclusive, com a análise de todos esses depoimentos. A gente está, inclusive, com uma outra reportagem muito interessante, que a gente mostra a relação da Odebrecht com a Copa Olimpíada, né, no Rio de Janeiro. Então, fizemos uma análise e também uma investigação jornalística, que está em outra reportagem da época, que vai além dessa aqui, da reportagem de capa, que a gente chama de O Legado Pirata dos Mega-Eventos. Então, a gente mostra também como é que foi a relação entre os executivos do Odebrecht e governador e prefeito do Rio de Janeiro durante os eventos da Olimpíada e da Copa. O que a nossa investigação mostra, o que a nossa reportagem mostra, também com base largamente em todos esses documentos que já foram divulgados, é uma relação bastante próxima dos executivos do Odebrecht e dos políticos, entre os executivos e os políticos, com uma nuance, né? No caso do governador Sérgio Cabral, existem depoimentos e evidências de que houve depósitos nas contas de campanha dele e, segundo os depoimentos executivos do Odebrecht, houve uma contrapartida do governo concedendo favores ao Odebrecht, no âmbito do governo estadual do Rio de Janeiro. No caso da prefeitura municipal, existe a proximidade entre os executivos e o prefeito, existem os depósitos da Odebrecht nas campanhas eleitorais do prefeito e de gente que ele indicou, mas não existe a prova nem depoimentos ainda de contrapartida da prefeitura no caso da Odebrecht. Isso é o que nós temos até agora. Como eu disse, esses políticos ainda vão ser investigados. O ex-governador Sérgio Cabral está preso, o ex-prefeito Eduardo Paes não está, como eu disse, não há essa prova da contrapartida que caracteriza a propina e corrupção no caso dele. Existe apenas a indicação dos executivos do depósito de dinheiro nas contas de campanha. É muito importante, vocês até chamam atenção no texto, né, da reportagem de capa sobre a Lava Jato na revista Época, o quanto é difícil, historicamente a gente sabe que a corrupção existe no Brasil, mas é o crime do colarinho branco que é difícil de você comprovar, né? E na medida em que os delatores agora estão dispostos até para salvar a própria pele, a falar, a expor, a apresentar provas, é fundamental, é um momento importante para o país. Sim, é um grande quebra-cabeça. Quer dizer, acho que a grande importância da Lava Jato é que o crime de colarinho branco ele era pouco investigado no Brasil, um pouco por causa do poder, né, dos políticos e dos empresários e tal, que sempre conseguiam, de uma certa maneira, evitar as investigações ou juridicamente impedir que elas se aprofundassem. Mas um segundo ponto que é fundamental, e aí entra a coisa da Lava Jato, é que precisa também de investigadores e juízes extremamente que tenham estudado, né, que tenham estudado como pesquisar e comprovar esses crimes, com essa técnica de investigação. E a Lava Jato é isso, né? A Lava Jato é uma força-tarefa de gente que, ou porque estudou no exterior, ou porque já pesquisou outros crimes de corrupção antes, que tem experiência com isso, e entende
como cotejar planilhas e depoimentos e registros de depósitos e trazer essas provas à tona e criar e fazer esses casos, né, colocar esses casos na justiça. Então a gente tem pela primeira vez uma equipe tecnicamente boa, além, eu acho, que da vontade política do país inteiro de se livrar desse grande problema que é a corrupção, né? Corrupção, como diz o filósofo Eduardo Genetti, que eu até cito aqui no Da Redação dessa semana, que era como uma doença no Brasil. Era uma doença que a gente não combatia porque era aquela doença insidiosa que você sabia que existia, mas ela não era detectada em nenhum exame, né? Exatamente, é isso. E agora a gente conseguiu detectar essa doença e a gente está combatendo. Isso é muito importante, isso gera efeitos colaterais, né? O pior deles seria a desmoralização da política, que a gente espera que não ocorra, mas por outro lado, mas isso é uma coisa muito importante, é importante que isso aconteça e a gente está vivendo esse processo. Eu diria que é histórico. Vamos expurgar tudo isso. Legal, João Gabriel, muito obrigada, viu? Boa tarde aí para você. Tânia, eu que agradeço. Boa tarde. Valeu, João Gabriel Santana de Lima, da revista Época, conversando conosco.